Peguei minha esposa traindo, então terminei o casamento do parceiro extraconjugal dela. Havia sinais e eu os ignorei. Eu estava cego de amor e nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Não com ela, minha esposa e melhor amiga de quase 20 anos. Eu trabalho fora da cidade e não deveria estar de volta até hoje à noite. Nós deveríamos sair para uma viagem de 2 semanas amanhã. As coisas estavam lentas no trabalho, então eu voltei para casa ontem à tarde. Esta viagem foi para nos dar um tempinho sozinhos, já que estivemos muito ocupados com a família e amigos neste verão. Quando cheguei em casa, havia um caminhão na minha garagem que eu não reconheci. Assim que pude ver o caminhão, tive um pressentimento terrível. Eu amo minha esposa e confiava nela completamente, mas esse sentimento estava lá e forte. Eu me esgueirei pela lateral da casa até a janela do nosso quarto. Estava aberto e eu podia ouvir eles quando me aproximei. Olhei pela janela e meu pior medo foi confirmado. Eles estavam ali, completamente nus, na minha cama. Eu fui embora. Tenho lutado contra a vontade de fazer algo que sei que vou me arrepender. Estou lutando para me importar com o que acontece comigo neste momento. Fui para a cabana da minha família passar a noite e bebi tudo lá. Hoje eu estava indo para casa para confrontar ela e decidi não fazer isso. Não estou pronto. Tudo que consigo sentir é raiva. Tudo que consigo pensar é em violência. Não estou em um bom lugar agora. Não é bom o suficiente para ver ela. Estou de volta à cabana agora. Quero ficar bêbado e esquecer isso, mas não quero ficar bêbado e tomar decisões ruins. Sei que este é um momento crítico na minha vida e minhas ações nos próximos dias ditarão o resto da minha vida. É por isso que estou aqui. Preciso de ajuda. Não estou pronto para falar com a família ou amigos, então estou entrando em contato com estranhos. Atualização 1. Estou me sentindo muito melhor hoje. A dor quase desapareceu completamente. Ainda sinto como se tivesse levado um soco no estômago, mas, de resto, comecei a olhar para o futuro. Já se passaram 2 dias, então isso não me parece certo. Isso é uma calmaria antes da tempestade ou acho que eu sou apenas assustadoramente resiliente? Quanto às perguntas e comentários que recebi, aqui estão algumas notas para esclarecer algumas coisas. Quando eu disse esposa e melhor amiga, eu estava me referindo aos 2 papéis que minha esposa desempenhou na minha vida. O outro cara não era meu melhor amigo, nem mesmo alguém que eu conhecia. Eu não consegui ver ele direito, mas pela rápida olhada e vendo seu veículo, não sinto que seja alguém que eu conheço. Não temos filhos, mas estávamos planejando ter em breve. Vendemos nossa casa recentemente e estávamos prontos para nos mudar para mais perto do meu trabalho, quando os novos donos tomarem posse. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os sinais que mencionei ignorar. De cabeça, aqui estão alguns. Estava enviando mensagens de texto anormalmente tarde da noite. Saía para beber depois do trabalho com amigos, regularmente. Isso não era do feitio dela, mas fiquei feliz que ela estivesse sendo sociável. Ela fazia yoga uma vez por semana, mas aparentemente não estava pagando porque uma de suas colegas de trabalho era instrutora e ela estava ajudando com a arrumação e limpeza. Também achei que ela era muito inflexível para alguém que fazia yoga. Várias vezes ela tinha um chamador desconhecido que desligava assim que eu atendia. Recebemos muitas chamadas de spam, mas geralmente um telemarketing ou um cobrador de dívidas procurando o antigo dono do número. Quando meu irmão chegou, tivemos uma longa conversa. Ele tem sido meu verdadeiro melhor amigo e percebi que preciso sempre lembrar disso e saber que ele sempre estará lá para mim sem julgamento, da mesma forma que eu estaria para ele. Ele realmente define o padrão do que é uma amizade verdadeira, mesmo que briguemos de vez em quando. Como eu deveria estar em casa ontem à noite, decidi responder à mensagem de texto da minha esposa. Não temos permissão para ter telefones no local, então era razoável que eu apenas enviasse mensagens de texto para ela. Ela sabe que é fácil para mim enviar algumas mensagens de texto. Escrevi para ela e disse que precisava ir a um dos locais remotos da minha empresa e não conseguiria ligar para ela até o final do fim de semana. Disse a ela que cancelaria todas as reservas e faria uma nova reserva mais tarde. Ela disse que poderia levar sua melhor amiga com ela neste fim de semana para a viagem romântica em Vinhedo que eu reservei.
Eu sabia que não era a melhor amiga que ela queria que eu pensasse que iria. Eu disse a ela que já tinha dado para meu irmão e sua esposa, pois não era reembolsável e eles me pagariam de volta em um mês. Esta manhã, cancelei todas as reservas, exceto a romântica. Meu irmão está vindo comigo. Felizmente, o hotel nos deixou trocar a suíte de lua de mel por um quarto com 2 camas. Acontece que também há um lago muito bonito e aluguel de barcos por perto, então isso simplesmente virou uma viagem de pescaria muito atrasada com meu irmão. Isso significa que estou livre no fim de semana. Não preciso escrever para ela ou falar com ela por alguns dias, então isso alivia um pouco o estresse e me dá mais tempo para pensar. Atualmente, estou com a mentalidade de me divorciar. Sinceramente, não consigo ver de outra forma. Meu irmão apoia isso, mas me pediu para tirar algumas semanas e falar com alguém. A esposa dele tem uma amiga que é conselheira de casais e está disposta a falar comigo na segunda-feira. Não vejo isso mudando minha mente, mas pelo menos pode ajudar a desembaraçar um pouco dessa confusão para mim. Também estou seguindo vários conselhos aqui e começando a falar com advogados. No mínimo, para me preparar para o que eu acho que é inevitável. Quero fazer isso direito. Nunca pensei nela como alguém que tentaria me ferrar, mas também nunca esperei que ela me traísse, então acho que preciso estar preparado para qualquer coisa. Obrigado a todos novamente. Vou tentar aproveitar meu fim de semana o máximo possível. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 2. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Vou começar com as coisas menos importantes. Meu irmão, Matheus, e eu dirigimos quase 5 horas até o vinhedo. Eu realmente aprecio ele estar lá por mim durante isso. Foi mais uma sessão de desabafo do que qualquer coisa, mas realmente ajudou a clarear minha cabeça. Depois de passar a maior parte da viagem choramingando para ele, eu só queria um tempinho sozinho enquanto ele queria sair para jantar. Fiquei no quarto e ele saiu para comer e me levou um pouco de comida. Ele também conseguiu alugar um barco para o dia seguinte. No sábado, fomos para a água. O dono do lugar sabia dos nossos planos de pesca e foi gentil o suficiente para nos embalar um pequeno cooler com comida e bebidas. Era a maneira deles de tornar o pacote romântico mais útil para 2 irmãos. Foi um gesto legal. A pesca não foi boa. Nós 2 pegamos algumas trutas que tivemos que soltar devido ao tamanho delas, então os lanches do lugar funcionaram muito bem. Paramos de pescar no meio da tarde, então dirigimos por todos os vinhedos e barracas de frutas comprando comida e caixas de vinho para a esposa de Matheus, Jéssica. Naquela noite, fomos comer o maior bife que conseguimos encontrar. No domingo, voltamos para a casa do Matheus. Ele mora na cidade vizinha à minha, que fica a cerca de 1 hora de distância da minha casa. Quando chegamos, Jéssica estava lá e todos nós sentamos e abrimos uma garrafa de vinho branco que tínhamos gelando no cooler. Foi quando o fim de semana oficialmente acabou para mim. Jéssica me disse que enquanto estávamos fora, ela decidiu ir espionar minha esposa. Ela me disse que o cara estava na minha casa na sexta-feira a noite toda, mas na manhã de sábado ela conseguiu chegar lá quando ele estava saindo. Ela o seguiu até em casa e encontrou o apartamento onde ele morava. Minha esposa ficou lá na noite de sábado, ao mesmo tempo em que ela estava me enviando mensagens de texto dizendo que me ama e sente minha falta. Jéssica disse que estava dividindo seu tempo entre visitar a família que mora na minha cidade e perseguir minha esposa. Ela disse que por acaso pegou minha esposa saindo do apartamento dele na manhã de domingo e tirou algumas fotos dele se abraçando e se beijando antes de entrar no carro. Eu não quero ver essas imagens. Isso praticamente selou o acordo para mim. Acho que nunca mais poderia confiar nela se ela consegue ligar e desligar tão facilmente para me dizer que me ama enquanto está com um cara diferente. Ainda assim, decidi que não vou pular para uma reação impulsiva baseada em emoções. Preciso permanecer calmo e equilibrado. Foi quando Jéssica me disse que Sara viria para jantar. Sara é a conselheira para quem Jéssica me marcou uma consulta. Para esclarecer, ela nunca conheceu minha esposa e esta foi a primeira vez que a conheci também.
Sara era uma pessoa muito legal e nos demos muito bem. Depois do jantar, Sara e eu fomos dar uma volta pelo bairro de Mateus para passear com os cachorros e ter uma conversa um pouco particular. Sara foi muito prestativa no fato de ser uma ótima ouvinte e me fez sentir que eu não precisava ficar na defensiva. Foi terapêutico ser tão livre para descrever meus sentimentos. Por mais que eu esteja confortável com meu irmão, isso foi diferente e muito necessário. É uma sessão de desabafo que me ajuda a desembaraçar um pouco da bagunça na minha cabeça. Nossa caminhada durou 1 hora e o único conselho real que Sara me deu foi para não atrasar a conversa com minha esposa. Ela disse que quanto mais eu esperar, mais difícil será falar com ela sobre isso. Ela disse que eu preciso de clareza mais do que qualquer coisa neste momento, e minha esposa é a única pessoa que pode me dar isso. Mais tarde naquela noite, Jéssica e Mateus me ofereceram para ficar com eles pelo tempo que fosse necessário. Eu sei que Mateus e eu temos um período de validade para ficar em quartos próximos um do outro, então falei com meu chefe, que conseguiu me instalar em uma acomodação da empresa. Tenho ficado lá a cada 2 semanas por um tempo, mas tenho que sair nos dias de folga. Ele conseguiu fazer funcionar para mim ficar em tempo integral por alguns meses, se eu precisar. Decidi remarcar com Sara para o final desta semana. Imaginei que nossa caminhada bastaria para a primeira sessão. Ela concordou. Passei a noite de domingo apenas deitado na cama pensando em como abordar isso. Eu lutei com isso porque até mesmo o cenário imaginário na minha cabeça estava me deixando mais triste e com raiva. Decidi que iria improvisar. Geralmente sou bom sob pressão. Ontem acordei e me despedi de Mateus e Jéssica. Dirigi para casa e fiquei pensando se ele estivesse lá quando eu chegasse. Então pensei que isso provavelmente me colocaria de volta no lugar de raiva que eu estava alguns dias atrás. Decidi fazer uma parada primeiro. Nem a caminhonete dele nem o carro da minha esposa estavam lá. Entrei e peguei um monte de coisas essenciais e coisas das quais não quero me separar. Principalmente algumas fotos e relíquias antigas da família. Coloquei tudo na minha caminhonete e fui até o apartamento do cara. O carro dela também não estava lá, mas a caminhonete dele estava. Mandei mensagem perguntando a ela onde estava e ela disse que estava comprando mantimentos. Confio tão pouco nela agora que passei de carro pelo mercado e realmente confirmei que ela estava lá. Eu me sinto tão sujo admitindo que fiz isso, mas minha confiança foi quebrada e é a única maneira de ter certeza de qualquer coisa. Escrevi para ela novamente e disse para ela voltar para casa porque precisávamos conversar. Ela escreveu de volta perguntando o que estava errado. Acabei de responder e disse que ela precisa estar pronta para ser honesta, e então desliguei meu telefone. Ela chegou em casa 15 minutos depois. Quando ela entrou, ela veio me dar um abraço e um beijo como ela faz toda vez. Eu me afastei dela. Ela me perguntou novamente o que estava errado, então eu disse que ela precisava começar a ser honesta comigo. Ela se fez de boba e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Eu disse que se ela não pode ser honesta, então eu vou embora. Ela começou a entrar em pânico neste ponto e perguntou se era sobre a yoga. Eu imaginei que fosse um começo. Perguntei a ela sobre o que ela estava falando, e ela me disse que não estava indo para yoga. Aqui está um pouco de um resumo do resto da conversa. Eu fiquei fazendo diversas perguntas a ela, como se ela não estava indo para yoga, para onde mais iria. Ela respondeu que estava caminhando para desestressar. Continuei perguntando o que a estava estressando e por que ela mentiu sobre o que estava fazendo e ela apenas conseguiu responder que era estresse por conta da mudança que estávamos fazendo. Disse que acho que ela está mentindo e está escondendo mais alguma coisa e peço novamente para ela ser honesta, ao que ela responde que ela acha que o que está me incomodando é que ela está saindo para beber com seus amigos ultimamente. Eu disse que ela tinha uma última chance, seja honesta ou vou embora. Ela não sabia mais o que dizer e eu disse que ia embora. Nesse ponto, levantei e fui embora. Geralmente, quando temos uma discussão, vou dar uma volta para me afastar dela. Ela provavelmente pensou que era a mesma coisa. Então ela percebeu que eu peguei minhas roupas e artigos de higiene, assim como um videogame. Foi quando ela começou a explodir meu telefone. Eu disse a ela que lhe dei uma chance de ser honesta e ela não deu, então não há mais nada a dizer.
Ela implorou e implorou para que eu voltasse para casa para falar sobre isso pessoalmente. Ela disse que não tinha ideia do porquê eu estava tão chateado ou o que eu acho que ela fez. Ela repetiu que me amava e nunca me machucaria. Só de ouvir ela dizer isso, um novo buraco se abriu no meu peito. Eram sempre palavras reconfortantes nas quais eu acreditava sem questionar. Agora é uma faca cega e irregular cerrando meu coração da forma mais devastadora. Eu não consegui lidar com isso, então desliguei. Ela ligou de volta umas 40 vezes antes que eu estivesse pronto para atender novamente. Dessa vez ela perguntou se eu falei com Carol, a melhor amiga dela. Eu perguntei por quê, e ela disse para eu voltar para casa pois ela não queria dizer isso pelo telefone. Eu concordei e dirigi um pouco mais para baixar minha frequência cardíaca. Então fui para casa. A conversa foi assim. Ela disse que algumas semanas atrás, enquanto eu estava no trabalho, elas foram beber. Alguns caras começaram a pagar bebidas para ela, então elas apenas entramos na brincadeira. Quando elas estavam saindo, um dos caras tentou beijar minha mulher. Ela disse que se afastou imediatamente e disse que era casada. Carol ficou com o outro cara e deu meu número ao amigo dele sem me perguntar. Ele me mandou mensagem algumas vezes desde então, mas ela disse que nunca respondeu. Perguntei se podia ver seu telefone e ela aceitou. Ela me mostrou seu telefone que estava completamente vazio de mensagens, exceto por mim e sua mãe. Ela nunca apaga suas mensagens, então isso era novo. Olhei as fotos dela, que também estavam limpas, mas então verifiquei as fotos deletadas e encontrei uma de um cara que eu não reconheci. Perguntei quem era esse. Ela diz que esse é o cara que tentou beijar ela. Eu perguntei por que ela tirou uma foto dele e ela disse que estava apenas sendo idiota. Mais uma vez, eu fui embora. Eu não queria que a verdade fosse contada aos poucos. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Ela correu para fora tentando me impedir, mas eu já estava fora de alcance. Fui ao parque ali perto e apenas sentei na minha porta traseira e comi meu almoço tentando descobrir o que fazer em seguida. Enquanto estava lá, comecei a lembrar de outras coisas das quais eu deveria estar mais ciente. Coisas como: eu estava trabalhando em um turno de fim de semana e fui dormir cedo. Minha esposa saiu para o clube com algumas amigas. Acordei às 4 da manhã e ela ainda não tinha chegado em casa. Liguei para ela algumas vezes, mas não houve resposta. Cerca de 30 minutos depois, ela me ligou de volta e perguntou se eu poderia ir buscar ela. Quando a peguei, ela me disse que eles estavam tentando chamar um táxi, mas não tiveram sorte. Alguns caras que a amiga dela conhecia pararam e ofereceram uma carona, mas queriam passar em casa primeiro. Quando chegaram na casa do cara, a amiga casada dela entrou no quarto com um dos caras. Minha esposa disse que passou um tempo procurando por ela, mas depois desistiu e só tomou uma bebida na cozinha com as colegas de quarto enquanto esperava. Ela alega que não ouviu o telefone quando tentei ligar. Nós brigamos por isso, e ela ficou enojada com as ações da amiga. Então ela cortou aquela amiga da vida dela. Pensei que tinha acabado. Outra vez ela viajou para visitar com uma amiga próxima em uma cidade diferente. Era uma noite planejada de garotas. Havia 4 garotas todas ficando bêbadas e assistindo filmes de pijama. Pelo menos foi o que me disseram. Então ela me ligou por volta de 1 da manhã para me dar boa noite. Conversamos por cerca de 20 minutos e ela repetidamente me disse que elas estavam tendo uma ótima noite de garotas. Então ouvi a voz de um cara ao fundo. Perguntei quem era, e ela negou ter ouvido qualquer coisa a princípio. Então aconteceu de novo. Em voz alta ela não podia negar e confirmou que eram apenas 2 primos de uma de suas amigas. Ela não me deixou escolha a não ser confiar nela. Novamente, nós brigamos sobre isso e porque ela se recusou a me contar que eles estavam lá. Ela prometeu nunca mais se colocar naquele tipo de situação. Claramente isso não pegou. Depois de lembrar de todas essas coisas, e das conversas que tivemos sobre elas, eu estava pronto para dar uma última chance a isso. Liguei meu telefone novamente e quase imediatamente ele tocou. Atendi e ela estava gritando para eu voltar para casa. Dirigi de volta para casa. Entrei e imediatamente fui confrontado por ela chorando muito.
Ela estava sentada no sofá repetindo que sentia muito. Perguntei o motivo e ela começou a balançar para frente e para trás como uma louca. Ela levou uns bons 5 minutos para recuperar o fôlego suficiente para falar. Ela disse que mentiu sobre o cara que tentou beijar ela. Na verdade, eles voltaram para a casa dele naquela noite e eles ficaram juntos. Eu sabia que era mais do que isso, mas só de ouvir ela dizer isso, fiquei tonto. Parecia que a sala estava ficando menor e havia 1 milhão de pessoas falando em meus ouvidos ao mesmo tempo. Acho que estava tendo um ataque de pânico. Fui ao banheiro e lavei meu rosto com água fria até as coisas voltarem ao normal. Eu perguntei o que mais aconteceu e ela perguntou se eu realmente queria ouvir. Obviamente disse que sim. Ela disse que fez sexo oral nele e apenas isso. Eu disse que não ia mais jogar esse jogo. Ou ela me conta tudo agora, ou essa será a última vez que falaríamos. Ela começou a chorar de novo e levou mais alguns minutos antes de conseguir falar. Ela disse que se encontraram de novo e fizeram sexo e pediu perdão. Perguntei se foi uma vez e ela disse que sim e que ocorreu faz 1 mês, que ele é casado e ele está prestes a se divorciar e é por isso que ele estava tendo um caso. Perguntei se esse era o motivo dela estar tendo o caso e ela disse que não acha que o nosso relacionamento esteja fracassando e pedindo perdão e para que eu não a deixasse, dizendo que podia consertar isso. Eu tive uma ideia na hora e disse que se ela quisesse consertar isso, ela deveria contar seu caso para a esposa dele. Ela tentou ligar para ele então, mas não obteve resposta. Poucos minutos depois, seu celular tocou e estava listado como Carol do trabalho. Ela pareceu chocada, então eu sabia que não era Carol. Era o amante e não a Carol. Eu atendi, e sendo o covarde que ele é, ele disse que deve ter ligado para o número errado. Eu disse que ele ligou certo, que sou o marido da garota com quem ele estava traindo e disse que minha esposa tinha algo a falar. Ela pegou o celular e disse que contou tudo e que precisavam terminar. Pedi para pegar o telefone antes que ela desligasse e perguntei a ele se podia falar com a mulher dele, ao passo que ele negou e disse para eu não estragar o casamento dele e desligou na minha cara. Perguntei à minha esposa se ela sabia onde a esposa dele trabalhava e o nome dela e ela sabia. Pedi para minha esposa ligar e perguntar por ela no trabalho. Ela conseguiu falar com ela no telefone e disse para ela se sentar. Essa mulher disse que estava se preparando para sair e que ligaria de volta para minha esposa do carro dela. Minha esposa confessou que estava tendo um caso com o marido dela e que confessou isso para seu marido e que estava confessando agora para ela. A mulher ficou em silêncio por cerca de 1 minuto. Ela disse que se isso for uma piada de mau gosto, ela ia descobrir quem era e desligou. Nem 10 minutos depois, minha esposa recebeu uma mensagem do amante agradecendo por arruinar a vida dele. Peguei o telefone e escrevi de volta que ele acabou de arruinar 4 vidas e 2 casamentos e não eu. Pela próxima hora, minha esposa implorou e implorou para que eu ficasse com ela. Ela ofereceu aconselhamento. Ela se ofereceu para nunca sair do meu lado. Ela até me ofereceu favores sexuais. Mas ela definitivamente não esperava que eu dissesse que a peguei na minha própria cama e que não tínhamos como nos reconciliar depois de tanta mentira. Quando eu contei isso a ela, ela caiu no chão chorando. Ela começou a dizer como ela não merecia viver. Ela me disse que eu deveria acabar com ela agora mesmo porque ela é terrível demais para ficar com qualquer um. Continuou assim por um tempo. Fiquei um total de 4 horas ouvindo ela dar desculpas, depois tentar me abraçar ou me aconchegar. No final, liguei para Carol e disse a ela que sua amiga traidora queria acabar com a própria vida e que ela deveria ficar de olho nela. Então eu fui embora. Já faz quase um dia inteiro desde que isso aconteceu e não falo com ela desde então. Ela tem me ligado e mandado mensagens o dia todo. Os amigos e a família dela têm me ligado e mandado mensagens o dia todo. Todo mundo tem uma desculpa diferente, ou um apelo diferente por empatia. O pai dela é o único que me escreveu e disse que eu preciso fazer o que é melhor para mim e que ele sempre me amará como um filho, não importa o que aconteça. Ler isso foi o que me fez chorar bastante pela primeira vez desde que tudo isso começou. Vou me encontrar com Sarah, minha conselheira, amanhã e com um advogado na quinta-feira. Acho que sei para onde isso vai, mas até que aconteça, não tenho certeza de nada. Peço desculpas pela história muito longa,
Ela só ajuda a desabafar dessa forma. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!